Encerramos a colheita. Quais são os próximos passos para as frutíferas a partir de agora? Mas antes de eu dar sequência nesse vídeo, se inscreva, curta, compartilha para chegar a mais pessoas. Hoje a gente está aqui em uma área de videira, assim como as outras frutíferas aqui na região da Serra. A partir do momento da colheita, elas entram na chamada dormência. Dormência porque a partir de agora a gente vai adentrando o período de inverno. Período de inverno, as videiras, as frutíferas no geral, elas vão fazer o quê? A hibernação. E quais são os passos que a gente tem de fazer? Quais são os métodos, os meios que nós podemos fazer com que lá na saída do inverno, no início da brotação, as frutíferas no geral tenham uma uniformidade de brotação? A partir disso, a gente vai fazer o quê? Conseguir extrair o máximo potencial de cada planta, através desses cuidados pós-colheita. O que nós recomendamos a partir de agora para as frutíferas no geral? Aqui, essa imagem já mostra um tratamento que o produtor fez, que é o tratamento de inverno. Uma das características que tem que ser feita, um dos produtos. Aqui, pela observação e pela coloração das folhas, com certeza ele deve ter feito uma aplicação de sulfato de cobre. Sulfato de cobre vai fazer o quê? Ele vai ajudar no amadurecimento dos galhos, além de ajudar para algumas doenças fúngicas que poderiam estar presentes e que vão ser combatidas lá na frente para a brotação. Outro meio que também pode ser feito agora, durante o inverno, que com certeza vai surtir muito resultado lá na brotação, é a questão do tratamento de inverno utilizando óleo mineral, algum inseticida específico, principalmente para controle de quê? Cochonilha, que pode estar, a partir desse momento, ela pode estar escondida atrás da casca da videira. Aqui é um exemplo de aonde ela pode ficar, fazendo assim com que, a partir do andar do período, ela possa chegar lá na frente na brotação, na parte aérea. Sabemos de uma cochonilha nova que vem surgindo, e ela pode causar grandes estragos, principalmente para o cacho da videira lá na frente na colheita. Esse é um dos tratamentos. A gente falou de dois: sulfato de cobre, óleo mineral, mais algum inseticida específico para esse ciclo. E o pós-colheita, o que ele vai fazer? O pós-colheita a gente pode fazer de duas formas, ou na parte foliar, que é muito interessante também, principalmente para o quê? Para o amadurecimento dos galhos. A gente pode estar fazendo o pós-colheita, ou via solo. Você vai fazer uma adubação específica para frutíferas agora, em cobertura a lanço, fazendo assim com que a planta ela absorva esse nutriente, guarde essa energia, para lá na frente ela fazer uma brotação uniforme, fazendo assim com que na hora da poda que você vai fazer, você tem mais opções de galho, favorece isso para um melhor manejo, uma melhor condução dos ramos da videira, por exemplo. Aí tem outras culturas que também vai ajudar esse pós-colheita na base, que é maçã, ameixa, pêssego, todas as diversas culturas. O pós-colheita foliar eu faria antes do cobre. Aqui no caso, nessa folha a gente vê que tem a presença forte de cobre. E na sequência, aí eu faria o cobre. Também poderia fazer uma consorciação sem problema algum. Mas seguindo as ordens, colhi, eu faço um pós-colheita foliar, depois eu aplico um cobre no intuito de amadurecimento de galho. Então você pode fazer de duas formas esse pós-colheita, como eu falei antes, foliar, pulverizado, aí você vai usar um aminoácido da sua preferência. Na Vegesul nós temos alguns para indicar. Você vai usar junto do aminoácido algum outro adubo que vai ter, vamos dizer assim, uma carga completa de nutrientes.
que ele vai estar composto lá de N, P, K e todos os micros. Você vai colocar os dois juntos e pulverizar. E na sequência você vai fazer o corte. E o pós-colheita de solo, como é que a gente faz? A gente vai fazer de acordo com a safra, é muito importante observar. Se eu tive uma boa safra, que a planta extraiu bastante energia do solo para formar fruto, eu vou fazer uma adubação de pós-colheita com algum adubo granulado. Se eu tiver fertirrigação, da mesma forma, posso estar fazendo adubação via gotejo, um adubo com NPK mais micronutrientes, ou dentro dos sais de fertirrigação no mercado. A gente tem algumas indicações lá na empresa que vão fazer com que essa melhora vai com certeza surtir lá na frente. E se eu quiser fazer os dois, um pós-colheita foliar e um de solo, melhor ainda. Qual que é a ideia do pós-colheita de solo e o pós-colheita foliar? Um complementar o outro para quê? Para acelerar o metabolismo da planta, fazendo assim com que, quanto mais tempo ela ficar com a folha, mais tempo ela vai guardar energia para ela. E aí, lá na frente, posteriormente, eu vi que deu um tempo necessário, eu posso usar alguns métodos para derrubar a folha, né? Mas a complementação de um e outro vai ajudar muito. E o tratamento de inverno, ele vai fazer o quê? Com que a gente já se previna de algumas doenças que podem estar surgindo lá na frente, principalmente antracnose, escoriose, algum inóculo de alguma doença que ficou no solo ou na parte aérea. A gente vai estar passando essa cauda sulfocáustica, esse óleo, esse inseticida específico para os insetos que vão estar atacando a planta no decorrer do desenvolvimento. Nesse período a gente também pode fazer alguns tratamentos preventivos para a pérola da terra, pois sabemos que ela surge nessas épocas, né? Então são 3 métodos que vão estar ajudando e muito a tua frutífera a atingir uma produção muito boa lá na frente. Esse período também é importante para quê? Para que eu possa sentar e fazer uma análise de solo, para que eu consiga dimensionar melhor a minha adubação, para não fazer do achismo. Se eu acho que vai isso, acho que vai aquilo, faço uma análise que eu tenha confiança completa. Sabemos de alguns laboratórios hoje que fazem uma análise microbiológica do solo, que aí eles vão dizer o potencial desse solo, se ele está em construção, ele está decaindo com relação à biota dele, porque é uma análise que tu vai fazer de 0 a 10 centímetros, fazendo assim com que ela aponte o potencial microbiológico dela. São algumas das fontes. A gente tem várias alternativas, e essas várias alternativas vão fazer com que você consiga ter uma melhor produtividade, dimensionar melhor os adubos que você tem no seu estoque ou que você vai comprar, para lá na frente a planta em si entregar todo o potencial que ela tem e você ter uma produtividade elevada. Até porque podemos dizer da seguinte forma, essa época ela é uma época mais tranquila, é uma época para a gente analisar com melhor precisão algumas características do nosso pomar. Por exemplo, se nós temos uma mortandade de planta, a gente pode se deter àquela área para fazermos uma análise mais a fundo da planta, do solo, para tentar identificar o que causou aquilo. Porque às vezes nós temos no solo vários fungos, vários insetos que vão acabar prejudicando. E aí dentro de alguma análise nós podemos determinar se foi um nematóide, se foi um fungo, se foi uma pérola da terra, se foi uma consequência de tudo isso que fez com que ocorreu a morte da planta. No caso de videira, aí em caso de pêssego, maçã, a gente pode estar identificando se foi um nematóide, pontuando as características para fazer um controle correto, né? Durante esse vídeo nós falamos de alguns aspectos importantes, de algumas formas de manejo que a gente tem que estar utilizando, seja ele pós-colheita, seja ele pós-colheita no sentido de folhar e solo, alguma análise de solo pontual para implantação de área, para manutenção de área mais já em produção, né? Algumas análises que a gente tem de fazer e pode fazer com relação a fungos, tudo isso vai agregar para ti, amigo produtor. Então, aproveite, ouça o conteúdo de alguma forma com que você consiga tirar alguma informação
que vai melhorar a sua produtividade. E isso é o que a gente busca e o que a gente procura, que você, produtor, consiga colher o máximo dentro da tua área produtiva.